continuidade à nossa série de entrevistas com especialistas da área de cirúrgica, vamos conversar com o cirurgião oncológico Rafael Augusto Silva de Souza. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez a sua residência em Cirurgia Geral no Hospital da Força Aérea do Galeão e residência em Cirurgia Oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Ah, que isso, é um prazer, Daniele. Ser ótimo Mas... poder estar batendo esse papo aí com vocês hoje. Ah, que bom. Então vamos começar? Tá certo, vamos lá. Então, falar um pouquinho da vida antes da residência, né? Como foi essa escolha pela cirurgia oncológica? Veio primeiro o interesse pela cirurgia ou pela oncologia? Como que foi? Na verdade, assim, é curioso, assim, eu realmente, quando eu entrei na faculdade, eu entrei sem parâmetro. Muita gente já chega com opinião formada do que quer fazer de especialidade, mas isso não foi muito exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui decidido que ia ser médico, mas sem saber exatamente que especialidade que eu ia fazer. E aí, em algum momento, surgiu um estágio para mim em cirurgia geral, em emergências cirúrgicas, né? E, coincidentemente, a maioria dos staffs daquele plantão que eu dava, eu fiquei nesse plantão 2 anos e meio, eles eram cirurgiões gerais, mas faziam residência em cirurgia oncológica. E aí eu tive contato com eles, eles foram me falando sobre o INCA e tudo mais, né? Então, quando eu decidi fazer cirurgia oncológica, na verdade, eu decidi, porque eu já gostava de cirurgia por conta dessa experiência que eu estava tendo nos plantões e depois na faculdade, conhecendo a matéria e tudo mais. E também porque eu achava que, assim, como cirurgião oncológico, eu ia ter contato com cirurgias mais complexas, não no sentido de necessariamente viver de cirurgias mais complexas, mas de ter um arsenal maior de técnicas para eu poder trabalhar. Essa era a ideia que eu tinha quando eu comecei a fazer, entendeu? Entendi. E o que mudou? Agora você falou que essa era a ideia que você tinha. Conta um Uhum. pouco. Não, é porque, assim, é muito curioso. Quando eu terminei a residência de cirurgia geral, eu ainda tinha isso muito claro na minha cabeça. Não, eu quero fazer cirurgia oncológica para poder expandir as minhas técnicas cirúrgicas e ter contato com cirurgias mais complexas para eu poder aplicar em situações, vamos dizer assim, de adversidades que eu esperava. Mas, na verdade, o que eu encontrei e que, na verdade, vou dizer assim, que me encantou mais na questão da cirurgia oncológica é muito mais a questão do raciocínio clínico e da definição das cirurgias do que propriamente no ato cirúrgico em si. Claro que eu adoro operar, claro que assim realmente a gente tem contato com cirurgias mais complexas, mas não é o dia a dia. A realidade é que assim tem muito cirurgião geral que opera câncer aí diariamente nas emergências, então a gente vê assim, é o mais comum de se ver. No dia a dia, para cirurgias eletivas também é bastante comum, né? Pessoas com grande habilidade, mais habilidosas do que vários outros cirurgiões oncológicos propriamente dito, mas a questão é que o paciente oncológico tem um raciocínio, tem um racional na tomada de decisão da cirurgia que vai ser feita ou da cirurgia que não vai ser feita, e é impressionante como é mais difícil optar por não operar do que por operar. Tem um racional todo que eu não sabia que existia, ou se sabia que existia, não sabia que era tão delicado e que tinha tantas nuances quanto eu descobri durante a residência. E isso foi uma coisa que, assim, me chamou bastante atenção, entendeu? Legal. E você tem alguma dica para quem tem interesse na área? Então, a dica que eu tenho, assim, em primeiro lugar, as residências de cirurgia oncológica, num geral, eu falo muito pela experiência que eu tive no INCA e da experiência que eu ouço dos meus outros colegas, é de que, num geral, é uma residência muito pesada, né? Você tem um certo grau de resiliência aí acima um pouco da média, entendeu? É muito cansativo, você tem pouca hora, você tem que chegar... Os pacientes são muito complexos, então, assim, a visita médica é uma visita mais longa, na maioria dos lugares, principalmente os lugares que têm atendimento pelo SUS, o volume é muito alto, então, se você tem que estar no centro cirúrgico, vamos botar aí às 8 horas da manhã, e você tem 6 pacientes, vamos botar por baixo, 6 pacientes para ver, você vai ter que chegar cedo. Então, assim,
dependendo de onde você mora. Aqui no Rio de Janeiro as coisas são distantes, né? Eu moro a quase 50 quilômetros do INCA. Então, assim, você tinha que acordar muito cedo para estar lá muito cedo, para começar a sua visita, e a verdade é que é 100 horas para sair de lá. Né? Então, assim, você tem que ter esse grau de resiliência lá muito grande. O contato, para quem não está preparado, ou quem não esperava que a cirurgia oncológica tivesse pacientes tão graves, os pacientes são graves, entendeu? As complicações elas acontecem, dependendo do formato da sua residência. Às vezes você está em casa, você bate e volta porque chamam, entendeu? Porque você acabou de chegar em casa, seu paciente complicou, você volta. Então, assim, exige um grau de desprendimento que a pessoa tem que estar preparada. É ótimo, não estou dizendo que não vale a pena, é claro que eu acho que vale a pena. Acho que, inclusive, esse período, e é importante a pessoa entender que é um período, né? Isso vai acabar, tem período, tem tempo para fazer, então não precisa desesperar, nossa, será que a minha vida toda vai ser assim? A residência é um período à parte na vida de qualquer um, mas a gente tem que estar preparado para esse período, né? Então, não é para todo mundo, mas todo mundo pode fazer. Legal. Então, na verdade, uma das perguntas era justamente sobre a sua vida de residente, né? Então você já respondeu que é meio caos ali, muita resiliência, né? Assim, o que também chama muita atenção, assim, tudo depende também do seu relacionamento com os seus colegas residentes também faz muita diferença, né? Então, assim, eu tive muita sorte, o grupo que entrou comigo era um grupo muito bom tecnicamente e todo mundo se ajudava muito, porque acontece justamente isso que eu falei, o paciente complicou, você às vezes acabou de bater em casa, se você não mora perto, fica difícil e às vezes o engarrafamento aqui no Rio às vezes também fica bem difícil, né? Então, alguém de repente está mais próximo, alguém que já está de plantão no hospital, vai adiantando as coisas para você, vai vendo o doente para você. Às vezes você está saindo de um lugar, está indo para outro, não deu tempo de chegar, você já liga, manda uma mensagem pro. Esse tipo de coisa ajuda muito. Se você não tiver isso, seu período de residência pode ser um pouco mais atribulado do que você gostaria, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, a vida do residente exige muito isso, entendeu? Um desapego aí a algumas coisas. Legal. E, assim, em termos técnicos, né, eu gostaria que você comentasse um pouco o que eram os casos mais comuns de te aparecer durante a residência e o que você estava pronto para fazer assim que você saiu da residência, tipo, ok, o que a residência te preparou em cirurgia oncológica? Legal essa pergunta, assim. Legal a pergunta porque muita gente primeiro tem a impressão de que assim, não, mas aí é cirurgião oncológico. E aí, você então opera de tudo? Sim e não, na verdade, né? Por exemplo, a gente não tem contato nenhum com câncer de sistema nervoso central, né? Se tiver que operar, fazer uma neurocirurgia, não é com a gente. Parece óbvio, mas as pessoas às vezes ficam na dúvida. Tumor renal. Pelo menos lá no INCA tinha um setor de urologia. Tem um pessoal que já é urologista, faz um fellow lá no INCA. Então, a gente tem contato. Esse, gente, diferente da neuro, na urologia, a gente tem contato, mas não é o carro-chefe do que a gente faz. O que a gente tem mais contato e, de fato, assim, preparam a gente para estar conduzindo os casos, para estar operando, principalmente cirurgias abdominopélvicas, tá? A gente fica bastante tempo, porque tem rodízios durante a residência. Parece que esse sistema mudou um pouquinho o período que você fica em cada momento lá no INCA, mas, de maneira geral, você fica mais tempo. No cirurgias abdominopélvicas, cirurgia ginecológica, tá? As cirurgias na mastologia, na mama, a gente fica bastante tempo. E o que a gente chama de TOC, que é tecido ósseo conectivo, que são os cânceres de pele e partes moles, principalmente, né? Então, a gente tem mais quando a gente sai bem treinado nessas grandes áreas, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que deixa a gente preparado para fazer. É claro, acaba que cada um vai se enveredando um pouco mais para determinadas áreas, mas num todo é isso que a gente sai assim bem treinado para fazer. O resto a gente conhece de lado, tem um contato com o tórax, mais para a gente saber
como fazer esse link, quando necessário, com o cirurgião torácico, fazer esse link com o cirurgião da urologia, ou às vezes até alguma técnica que a gente precise fazer. Você às vezes tem que reimplantar um ureter. A gente até faz quando precisa lá na ginecologia. Quando precisa, a gente faz. Agora, a gente também tem um contato com o urologista durante um tempo. Então, a gente aprende as minúcias ali daquele momento e aí sai para poder aplicar nas outras cirurgias, quando são cirurgias. Porque a verdade é que a cirurgia oncológica exige que você tenha um conhecimento técnico de várias de cirurgias multiorgânicas, que a gente costuma dizer. Então, você tem que estar preparado para, não, vou entrar para fazer um tumor de cólon. E aí, esse tumor de cólon está invadindo uma parte do fígado, você tem que estar preparado para fazer uma ressecção mais alargada. Não, aquele tumor está encostando no útero ou no ovário. Você tem que estar preparado para fazer uma exenteração pélvica ali. Então, isso é que acaba tendo um treinamento a mais do que nem sempre as cirurgias, as residências de cirurgia geral te deixam preparado, entendeu? Entendi. E durante a residência, vocês têm alguma preparação, assim, em termos de habilidades mais humanas? Porque assim, querendo ou não, é uma coisa um pouco pesada às vezes, né? Você sabe que a maior parte das vezes é uma doença mortal, nem sempre, mas eu queria saber se você tem esse treinamento em termos, assim, da faculdade mesmo, ou se é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Assim, legal que não tem muito jeito, né? Assim, algumas coisas têm muito a ver com o perfil psicológico de cada um, né? Mas tem treinamento, assim. Dependendo da época, eu não sei se é uma coisa rotineira, eu não tenho como te confirmar isso, mas que eles oferecem em algum momento, isso tem. Por exemplo, quando eu rodei, a gente faz um rodízio nos cuidados paliativos, é um rodízio interessantíssimo, por sinal. Durante esse rodízio no cuidados paliativos, a gente tinha seminários semanais, e aí nos seminários semanais tinha, por exemplo, um seminário sobre notícias difíceis. Então, existe técnica para dar notícia difícil, existe uma série Claro que vai exigir que você tenha um certo tato, um certo jeito para algumas coisas, mas existe técnica para isso, existe estudo para você saber o que falar, como falar, né? Você entender que não existe isso de, não vamos contar para papai, não vamos contar para a mamãe que ela está com câncer. Né? Se papai e mamãe perguntar se tem câncer, a gente vai responder. Agora, também, se o paciente não quiser saber, a gente também não vai empurrar a verdade na cara dele. O que a gente costuma dizer, não pode cair nem na ditadura da verdade, nem na conspiração do silêncio. Você não pode cair nessas duas armadilhas. Então, isso exige tato? Exige, mas a gente também sabe que essas coisas existem. Então, existe um treinamento para esse tipo de situação. Uma coisa engraçada que você comentou, que é muito comum, a gente ouve isso o tempo todo, são duas coisas. Uma, você usa assim, a gente sabe que, assim, que é pesado, que é difícil. Isso a gente ouve o tempo todo, com muita frequência, né? Por exemplo, o meu irmão, por exemplo, é cirurgião plástico. Então, toda vez que alguém vai falar assim, você é cirurgião também? Eu falo, sou, não sei o quê, mas é plástica também? Não, não. O que você faz? Oncológica. Eu falo, nossa. Aí já fica aquele clima assim, olhando para o lado, tal, não sei o quê, sempre achando, porque cai na segunda coisa que você curiosamente falou, e que é uma coisa assim, que está no senso comum das pessoas, é assim, porque na maioria das vezes é fatal, na maioria das vezes é mortal. Grande parte das vezes, realmente, pacientes não vão evoluir de maneira favorável, podem morrer, isso é uma realidade, isso pode acontecer sim, vamos dizer assim, é um percentual significativo. Mas a verdade é que não é a maior parte. Né? Não é a maior parte dos pacientes que você tem contato vão morrer daquela doença, vão morrer ali na sua mão. Isso não é uma realidade. Você tem que estar preparado, porque uma coisa que eu acho que a faculdade de medicina não prepara muito a gente, pelo menos na época que eu fiz, ele prepara muito para você se preocupar em tratar e curar o doente, né? Então existe
um grande foco em você curar o doente, e você curar a doença, na verdade. E quando você define que, na verdade, o seu papel é tratar o doente, e não necessariamente a doença, você começa a entender que você tem você pode ter muito mais sucesso beirando quase o 100% do que se você focar na questão da doença. Porque, no final das contas, quando você opera um doente e esse doente ele pode ficar curado daquela doença ou não, você tem que, qual é o benefício que você está trazendo para aquele doente? Ah, não, era um doente que antes sentia muita dor, não conseguia fazer nada, perdeu qualidade de vida e tudo mais. Você fez uma cirurgia que naquele momento até deixou ele sem doença, mas isso vai ser acompanhado ao longo do tempo. A doença pode voltar, a gente sabe que o câncer pode voltar e tudo mais. Mas naquele período ali, ele teve um ganho, tipo, fazer as coisas que ele não podia fazer, poder ir nos lugares que ele antes não podia ir. Isso aí já, se você pensar desse ponto de vista, você já alcançou o sucesso naquilo que você queria. Então, esse tipo de coisa a gente vai pegando ao longo do tempo. Você entender que você está ali para ajudar aquele paciente e não necessariamente para curar aquela doença. Se para ajudar ele você puder curar a doença dele, ótimo, é uma maneira de ajudar. Mas você vai ver que às vezes nem sempre esse é o que o doente, no final das contas, está procurando. Ele acha que está procurando isso, mas, na verdade, quando você melhora a qualidade de vida dele e tudo mais, ele se sente uma pessoa melhor, você sente que você ajudou o paciente, né? E isso é muito curioso, assim, esse medo que as pessoas têm da questão da morte, tudo mais. Ah, não, vou morrer disso, não vou morrer disso e tudo mais. Alguns, lá no INCA, por exemplo, os pacientes, o INCA tem 4 hospitais, basicamente, e o HC4 é o Hospital de Cuidados Paliativos. Então, quando o paciente deixa de ter uma proposta curativa, ele migra para esse hospital, tanto em atendimento ambulatorial, quanto para internação e tudo mais, ele passa a ser acompanhado nesse hospital, porque é um hospital voltado para cuidados paliativos. E aí, quando a gente chega para contar para o paciente que ele, não, olha só, a gente vai pedir essa transferência para HC4 e tudo mais, é impressionante como vários justamente falam isso. Não, eu não quero ir para lá de jeito nenhum, não quero ir para lá de jeito nenhum, não quero de jeito nenhum. A gente, mas por quê? Lá é um hospital muito bom, você vai ser melhor assistido, lá é especializado no que pode te ajudar, tal, não sei o quê. Não, porque lá é onde as pessoas morrem. Lá é um hospital onde as pessoas vão para morrer. Aí a gente fala, gente, isso não é verdade, né? Aí a gente, às vezes, usa até, e as pessoas têm experiência disso, é ruim, mas é verdade. As pessoas têm experiência disso lá na hora. É assim, olha, você não ficou sabendo que fulano morreu agora no leito tal? Aí, morreu. Então, aqui as pessoas também morrem. Lá não é um lugar onde as pessoas vão para morrer. Lá as pessoas vão para serem assistidas da melhor maneira que podem ser assistidas com relação ao que vai ser feito. Então, esse jogo, esse tipo de coisa, você vai pegando no treinamento, você vai pegando no dia a dia, você ouve como os staffs falam, como as enfermeiras falam, você tem esses seminários. Então, essa formação eu acho que é muito curiosa e proveitosa. Assim, foi uma das coisas que, por exemplo, me surpreendeu, que eu não fui para lá para aprender isso, e que eu acho que agregou bastante, entendeu? Entendi. Tem algum outro mito que você queria quebrar aqui agora, que você queria... Será que tem outra coisa que as pessoas te falam que você pensa, poxa, não é bem assim. Se você tiver, você pode falar também. Não, assim, na verdade, tem muitos mitos. Eu até no meu Instagram, durante um tempo, eu fiquei botando alguns vídeos, até o pessoal pede para eu voltar a fazer vídeo, justamente falando muito disso, de coisas do dia a dia, né? Algumas coisas que as pessoas vão perguntando, que você vê que as pessoas falam erradamente, você vai tentando corrigir e tudo mais. Mas uma coisa muito comum que as pessoas usam é assim, não, e esse paciente agora não, esse paciente é paliativo. Esse paciente é paliativo é um clássico dos mitos de que, assim, parece uma coisa conceitual só, mas não é uma coisa simplesmente conceitual. Porque cuidados paliativos, grosso modo, encurtando, é melhora da qualidade de vida. Pronto, medidas que você faz para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Em nenhum momento quem criou os cuidados paliativos disse que é para melhorar a qualidade de vida de quem está morrendo. Está longe disso, é isso. E é muito comum as pessoas
falarem assim, não, esse paciente é paliativo, esse paciente é paliativo. Na verdade, todos os pacientes que têm uma doença grave são paliativos. Se ele está no momento de tratamento curativo, ou se ele está no momento de tratamento não curativo, ou sem proposta de tratamento que modifique a doença dele, não importa. Ele, teoricamente, era para estar sendo, vamos botar, paliado, né? A gente tem essa expressão, né? Ele tem que estar sendo paliado desde o momento do diagnóstico. Quando você dá uma dipirona para um paciente que está sentindo dor, e ele ainda vai começar uma radioterapia, ainda vai se preparar para a cirurgia, você está fazendo cuidados paliativos daquele doente. As pessoas confundem cuidados paliativos com cuidados paliativos exclusivos. E parece que é só uma questão de nomenclatura, que besteira e tudo mais, mas não é uma besteira quando você vê, e eu já me deparei com essa situação várias e várias vezes, do paciente que você não conhece, aparece ali na sua frente numa emergência, por exemplo, e aí o familiar fala isso, não, o paciente ele é paliativo. Aí você fica naquela, e aí, mas é paliativo o quê? Não falaram, não, o médico já conversou com ele é paliativo, mas é paliativo por quê? Então não tem mais nada para fazer, como é que é? E assim, outro mito, né? Não tem mais nada para fazer. Eu falo, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Você botar dripping de morfina é alguma coisa para fazer. As pessoas, às vezes, não tem mais nada para fazer por esse doente. Sempre tem alguma coisa, né? É curioso, assim, como, às vezes, jogo de palavras faz toda a diferença para quem está ouvindo e para quem está falando também, né? Gente que é médico tem que ter esse cuidado, porque dá a impressão de quando você fala não tem mais nada para fazer, é uma sensação de impotência. E aí cai muito nessa situação disso, de como você falou, tem que ter um preparo, porque é uma doença sempre fatal, sim. Várias doenças podem ser muito graves, pode evoluir de maneira desfavorável, pode ser que o paciente sofra durante algum momento e que você tenha que atuar para melhorar aquele sofrimento, mas não tem nada para fazer, é uma situação raríssima do não tem mais nada para fazer. Olha que sempre tem muita coisa para fazer. Nossa, essa parte de cuidados paliativos eu acho muito legal. Inclusive, se você quiser falar um pouquinho mais, porque no caso você trabalha num centro de referência, né? Então, assim, imagino que esteja um pouco melhor integrado. Acho que um pouco dessa coisa que as pessoas têm de agora é paliativo, é porque em muitos lugares, de fato, chega a acontecer assim, né? A pessoa não consegue ter o acesso mais cedo à equipe ou aos cuidados paliativos, né? E daí acaba virando meio que isso, né? Uma coisa é o tratamento curativo, e daí a pessoa chega ali nos últimos 10 dias de vida, e daí que tá com essa ideia na cabeça dela. Eu não sei, isso é uma impressão minha, e que eu já ouvi algumas pessoas falando desse jeito pela experiência, né, em centros que não conseguem oferecer esse tipo de cuidado, né, ou não tem essa educação, né, de como usar o termo, coisa parecida. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais desse trabalho multidisciplinar, né, essa coisa, e de quando começariam, porque eu sei que, teoricamente, começaria no momento que o paciente chega lá, né, cuidados paliativos, mas como que acontece no dia a dia já é outra história, eu não sei. Entendi. Não, assim, é legal você falar isso, porque, na verdade, o que acontece? As pessoas, é, os cuidados paliativos, na verdade, todo médico que vai trabalhar com doenças graves, ele já atua dessa maneira, só que, na verdade, a maioria deles não percebe, que é justamente isso que eu falei. O paciente chegou, pode ter ido até parar na mão de um cirurgião geral, mas ele chegou com um câncer de intestino que está lá subocluído, tem dificuldade para evacuar, tudo mais. Aí o médico orientou, não, toma um óleo mineral, faz uma dieta mais pastosa e tudo mais. Ele não sabe, mas ele já está fazendo cuidados paliativos. Então, é importante as pessoas entenderem que assim, os cuidados paliativos, ou seja, a melhora da qualidade de vida do doente, ele é uma interseção com o que a gente chama de, e aí se for para usar a nomenclatura mais correta, seria o tratamento modificador de doença. Se o tratamento modificador de doença vai ser curativo ou não, isso também muda, porque, por exemplo, existe quimioterapia paliativa, e olha como acaba sendo um contrassenso. Existe uma quimioterapia paliativa, e aí as pessoas falam, não, esse paciente vai fazer quimioterapia.
E aí depois que está fazendo quimioterapia paliativa, e vamos supor que ela não tenha dado certo, a pessoa, agora ele está em cuidados paliativos. Mas você já usou o termo paliativo para quimioterapia, então como é que vai começar agora? Se você já estava, você mesmo já falou que estava fazendo quimioterapia paliativa aí. Não, é verdade. Então, assim, nos hospitais maiores, nos centros maiores, que você entende que dá para você ter um contato interdisciplinar sobre o tratamento do doente, é importante ter esse engajamento. Eu bato muito na tecla lá com os meus residentes. Hoje em dia eu trabalho com frequência lá no Hospital de Força Aérea do Galeão, onde eu fiz residência de cirurgia geral. Eu sou médico lá, então tenho contato com os residentes de lá. E eu bato sempre na tecla do paciente. Olha, todo paciente que internar aqui que for um caso oncológico, todo paciente que vier no ambulatório de cirurgia oncológica, tem que ter alguns acompanhamentos. Tem que ter parecer, já pede parecer da psicologia. Não interessa, ele está muito bem orientado, mas é para já ter um parecer da psicologia, porque se em algum momento aquele tratamento, a cirurgia não correu do jeito que a coisa deveria andar, o paciente esperava ficar internado 4, 5 dias, ficou internado 2 semanas, 3 semanas, a coisa começa a mudar de figura. E aí você pedir um acompanhamento da psicologia nesse momento, talvez você tenha perdido o paciente num momento melhor do ponto de vista psicológico dele, e aí você agora quer correr atrás disso. Então, um paciente que já está agora mais triste, mais deprimido, com o humor mais deprimido, tudo mais, você chegar lá e levar, vou trazer a psicologia aqui. É um outro ar diferente do paciente que já conhece o psicólogo antes, entendeu? Que já sabe quem é, não, eu vim aqui conversar, tal, não sei o que, não. Fulano teve algum problema, você agora tem que conversar de novo com a psicologia, ele já conhece o psicólogo, já conhece o profissional. É diferente. Você saber como que você vai tomar as decisões, e é uma coisa muito interessante você falar sobre o acompanhamento multidisciplinar e o acompanhamento interdisciplinar. São coisas que inicialmente começaram parecendo ser coisas iguais, mas eles são diferentes, porque multidisciplinar, cada um faz o seu, e no interdisciplinar, o que você faz depende do que o outro faz. Então não adianta eu querer assim, meu paciente está desnutrido, e aí a nutrição chega, olha, esse paciente está desnutrido, ele precisa de tanto de caloria por dia. Aí eu chego e vejo que o paciente tem um câncer de esôfago, que ele não consegue se alimentar pela boca. Mas a fono fala, não, mas ele consegue mastigar. Mas não interessa se ele consegue mastigar, se não passar pelo esôfago, ele sente dor, não consegue comer. Então, eu tenho que ter esse diálogo, o que eu faço tem que depender do que o outro está fazendo. É claro que isso funciona muito melhor num ambiente hospitalar de grande porte, onde você tem todas essas coisas, mas você ter sempre isso na cabeça te faz, mesmo trabalhando, por exemplo, no particular, você está atendendo no seu consultório, você conseguir já orientar o paciente a fazer isso. Não, você precisa, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar você vai procurar um psicólogo já para já começar você entendendo como é que vai ser o processo daqui por diante, porque a gente vai passar por vários períodos, tem um período pré-operatório, período pós-operatório, depois você pode ser que comece uma quimioterapia, pode ser que não, a gente vai olhar o resultado da patologia, pode ser que você tenha que fazer radioterapia, ela tem também uma possibilidade de efeitos adversos, então você já conversar isso com o doente antes faz toda a diferença para a evolução dele, e é impressionante como faz diferença também no manejo do paciente. Você tem muito mais o paciente na mão quando você já antecipa esses cuidados, que, por exemplo, o INCA tem isso muito bem amarrado, né? Lá no INCA, o paciente, quando chega para a consulta de primeira vez, ele passa por uns 5 profissionais logo na consulta de primeira vez, então ele já chega, já passou numa enfermeira, e aí você atende ele, aí ele passa no residente, passa no staff, depois sai, tem consulta com a fisioterapia, dali vai direto para assistente social, saber o que ele tem direito, o que ele não tem direito, porque vai ter que ver, tem pacientes às vezes são muito pobres, você tem direito à passagem, você tem direito a pegar fralda de graça, você tem direito a sacar o FGTS, então assistente social já coloca isso. Imagina só você falando para um paciente que ele tem que fazer radioterapia diária durante 4, 6 semanas, e aí o paciente não tem dinheiro para o ônibus, ele pegou o dinheiro aquele dia emprestado com o vizinho dele para poder ir. Então, se você já tiver isso bem amarrado,
evita do paciente faltar, evita do paciente perder a continuidade do trabalho. Então, a gente entender essa abordagem interdisciplinar faz toda a diferença, no final dos contos, na hora de você tratar bem o doente e ter mais sucesso no tratamento dele. Nossa, maravilhoso isso daí. Muito legal. Eu gosto muito da área, então eu tô achando maravilhoso. E como Legal. você diria, né? Você falou da residência, que era um pouco, né, cansativo e tudo mais. E o dia a dia do cirurgião que já está formado, que já está na área, e como que é o mercado também. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessas duas coisas. Legal. Com relação assim ao dia a dia, depois que você já está formado, eu consigo assim dividir grosseiramente em duas situações, né? Você depois de formado, você pode continuar sendo um médico institucionalizado, né? Trabalhar dentro de um serviço, ou você pode trabalhar com o seu consultório, atendendo o seu doente. O médico institucionalizado acaba que funciona muito parecido com um esquema, obviamente não a carga horária, né, mas funciona muito parecido com um esquema mesmo da residência, que é você estar num hospital normalmente de grande porte, né, porque na cirurgia oncológica, a maioria dos hospitais que oferecem residência de cirurgia oncológica são hospitais de grande porte. Então, o médico institucionalizado, ele consegue ter acesso a esse tipo de atendimento interdisciplinar com mais facilidade, né? O paciente, você consegue discutir bastante os casos. Se for um serviço de cirurgia oncológica, então, é ótimo, porque todo mundo consegue falar, vamos dizer assim, a mesma língua, né? Ou pelo menos línguas parecidas, apesar das pessoas terem tomada de decisões diferentes. A gente tem que entender que medicina, você sabe disso muito bem, não é receita de bolo, né? Mas tem orientações, né? Tem recomendações para tudo que se faz. Então, o certo é ninguém tirar nada da cartola, ninguém tirar nada da cabeça maluca de ninguém. O objetivo é você dentro de um racional e discutir os casos. Então, a vantagem do médico que está institucionalizado é essa facilidade de lidar com outros profissionais não médicos e também outros profissionais médicos, tanto cirurgiões quanto os próprios clínicos, né? Você tem acesso mais direto a isso. Então, isso é uma coisa muito boa, no geral. É claro que cada lugar é um lugar, né? Nem todo hospital vai ter, mesmo que seja institucionalizado, nem todo hospital vai ter fácil acesso a uma determinada especialidade, mas, no geral, você tem mais acesso a isso com maior facilidade. Quando você é não institucionalizado, porque você pode fazer as duas coisas também, não tem problema nenhum. Eu mesmo faço as duas coisas. Mas no seu consultório, o que acontece na maioria das vezes é você tentar se cercar já desse arcabouço, dessa gama de profissionais, mas num contato mais direto que você tenha tido. Você tem o WhatsApp, você tem o telefone desses profissionais ou dos próprios profissionais que trabalham nos hospitais onde você opera, onde você tem consultório, onde você mais lida, para poder ter esse acesso mais direto. Então, não é incomum, por exemplo, no meu consultório, eu estou falando com o doente, aí falando, não, acho que a gente vai vamos começar primeiro com uma quimioterapia no seu caso. Na verdade, você vai ser avaliado pelo oncologista para ele ver se ele concorda com começar uma quimioterapia antes para você, se acha que vale a pena, né? E aí eu pego já na frente aqui, ó, tô aqui com o seu fulano, ele está aqui na minha frente, a gente conversei com ele, o caso é mais ou menos isso, vou mandar ele aí para bater um papo com você, para ver o que você acha, não sei o que, tá ótimo, pum. E aí o seu fulano vai ter que marcar uma consulta com o oncologista, vai ter que marcar consulta com o radioterapeuta, né? Então, isso aí acaba que depende mais de você e de você se cercar desses profissionais. A questão do mercado em si acaba sendo muito isso, porque como eu falei lá no início do nosso bate-papo, tem muito cirurgião geral que trabalha com câncer, tem muito dermatologista que, por exemplo, faz procedimentos cirúrgicos também. Então,
trata câncer de pele, né? Existem esses profissionais, tem muito cirurgião plástico que gosta de fazer melanoma, então, assim, o pessoal às vezes fica muito preocupado com isso, mas o mercado, porque tem outras especialidades que roubam, né, a cirurgia oncológica. Eu acho que roubar não é bem a expressão que eu gosto de usar, mas assim, eles também podem trabalhar com isso. Eu acho que, invariavelmente, a tônica é diferente, entendeu? Cada um tem uma abordagem um pouco diferente sobre, às vezes, a mesma doença, né? Então, acaba que as abordagens são diferentes. E o que chega muito para a gente é, se você tiver um contato com médicos que fazem exames, que fazem, por exemplo, um gasto que faz endoscopia, que faz colonoscopia, ele acaba te indicando bastante pacientes, ou um ginecologista que não gosta muito de trabalhar com câncer, acaba te mandando bastante pacientes, e também acaba que algumas situações são do cirurgião geral, que faz alguns tipos de câncer, mas não faz outros tipos, porque pela complexidade das cirurgias e pela abordagem, então acaba que, não, tem coloproctologista que vai fazer realmente um câncer de cólon esquerdo, por exemplo, mas se tiver um câncer de reto que invada o útero, por exemplo, ele já não, vou mandar então para um cirurgião oncológico, é especialista nisso. Não, um cirurgião geral, que está habituado também a fazer câncer de intestino e tudo mais. Chega um doente no consultório dele com um nódulo na cabeça do pâncreas. É uma cirurgia maior. Não, vou te mandar para um especialista e tudo mais. Então, acaba que também cirurgiões acabam te indicando pacientes nesse sentido. Tenho amigos cirurgiões gerais que fazem, mas aí quando aparece, não, tem um melanoma, tem que fazer uma linfadenectomia e tudo mais, vou mandar para um colega que é cirurgião oncológico, que é especialista, e aí te encaminha também pacientes. Então, assim, tem espaço para fazer isso, né? Eu acho que as pessoas se preocupam muito com o mercado. Eu costumo até dizer, em todas as áreas, assim, pessoas se preocupam tanto com o mercado saturado, mas eu acho que para quem quer fazer um trabalho direito, para quem é bom, acho que não existe essa questão de saturação de mercado. Você vai conquistando seu espaço, as coisas não acontecem do dia para a noite. Aquela resiliência que eu falei na época da residência, no período pós-residência, ela tem que existir para outras coisas, né? Acho que as coisas também estão mudando um pouco, né? Ainda é muito comum a gente ver essa questão muito do contato vertical aí entre os cirurgiões. Você terminou a residência, você necessariamente trabalhar com um figurão, com alguém que já tem no mercado e tudo mais. Isso sempre foi muito comum. A coisa talvez esteja começando, o que eu vejo do movimento dos meus colegas mesmos e tudo mais, a coisa está começando a mudar para uma visão um pouquinho diferente, a coisa está cada vez ficando mais horizontal. Não sei quanto tempo essa questão dessa verticalização do contato entre cirurgiões vai continuar, mas o que eu tenho visto é de uma coisa cada vez mais horizontal. Eu tenho o meu doente, você é da minha equipe, eu vou conduzir o caso, mas vou discutir com você, e ótimo, a gente vai operar esse doente juntos. Se tiver um doente seu, você vai conduzir, mas eu vou te ajudar, e a gente vai operar esse doente juntos, vamos discutir o caso juntos, vamos definir as condutas juntos, mesmo fora de situações institucionalizadas. Eu acho que isso está cada vez sendo mais comum, essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que a coisa está caminhando mais nesse sentido. O que para quem está se formando agora, ou vai se formar nos próximos anos, é uma coisa que eu vejo com bons olhos, mas que exige também uma certa resiliência, né? Pode acontecer de não ter um volume tão grande no início, mas eu acho que você vai construindo uma coisa bacana aí ao longo do tempo. Eu acho isso legal, pelo menos eu acho bem bacana.
Oh, muito legal. É que uma das perguntas que eu já ia fazer é como que é esse contato, né, com os outros profissionais. Você já até falou um pouquinho, porque Uhum, é uma área que você necessariamente precisa ter contato com muita gente, né, para conseguir oferecer o cuidado ao paciente. uhum. Você falou muito de coisas positivas, você já teve algumas experiências mais negativas, não sei, para contrabalancear aí. Como que é esse contato, vai, em termos Você, gerais? você diz experiências negativas com relação com os Com, outros profissionais? Às vezes sim, algumas divergências, não sei, se já aconteceu com você. Ou falar no geral mesmo, não precisa ser negativo, não. É que você falou bastante Não, sobre, né? não, sim, Sobre sim, como. sim. Não, é claro que sempre assim, divergências a gente sempre vai encontrar, né? Se a gente pensar positivamente, divergência é sempre sadio se você souber lidar com, com essa situação. É, é claro que é claro que você, o que eu acho que você falou de experiências negativas. Uma coisa que eu vejo que não só em questão de especialidades não médicas, mas às vezes até em especialidades médicas mesmo, uma coisa que eu vejo pouco cuidado dos profissionais, principalmente dos médicos, de maneira geral, eu acho que falta um pouco esse cuidado na hora do encaminhamento. É muito comum o paciente chegar no consultório do cirurgião oncológico, na verdade, do cirurgião em geral, mas do cirurgião oncológico chegar e falar assim: oi, doutor, eu vim porque eu passei no outro médico, aí eu vim para operar, ele disse que eu tenho que operar, e aí é isso aqui, tal, não sei o quê. Só que nem sempre é para operar, entendeu? Então, assim, quando você tem que dar explicar isso para o paciente, nem sempre isso é recebido de uma maneira bacana, entendeu? Não é incomum isso acontecer. Eu vou dizer que isso assim é o famoso é raro, mas acontece muito. Os pacientes chegam com aquela impressão de que foi lá no cirurgião para operar. Não, vou ter consulta com o cirurgião, é para operar. Então o paciente já tem essa impressão. Se o profissional que indicou não deixar claro que ele está indo para ser consultado para saber se tem que operar, se ele não deixar isso claro, o paciente sempre vai chegar com a impressão de que ele está indo para operar. Já me aconteceu, e não só uma vez, não só duas vezes, nem só três vezes, do paciente às vezes chegar, não, vim em jejum. Não, vim, porque aí se eu quiser me operar, tô aí. A gente não tem a ver com querer operar, é o que eu falo para os pacientes. O cirurgião sempre quer operar, que a gente adora operar, mas não tem a ver com querer operar. Ou tem indicação de operar, ou não tem indicação de operar. Às vezes pode ser uma coisa, pode às vezes até ser um meio termo, não, essa situação pode ser operada, pode não ser operada, vai depender da situação do paciente, vai depender do que o paciente espera que vai acontecer, riscos, benefícios e tudo mais. Então, isso é uma coisa que é, no diálogo, e quando eu conheço o profissional que indicou, quando eu conheço o profissional que encaminhou, e tenho isso aberto, eu sempre pontuo, porque eu falo assim, o paciente chegou achando que ia operar, porque fala assim, que às vezes ele passa mesmo num dermatologista, por exemplo. Estou só dando um exemplo, tá? Nada contra o dermatologista, pelo contrário. Só um exemplo. Passou um dermatologista, viu ali a lesão, aí ele fala, não, eu vim aqui porque eu passei no dermatologista, ela falou que eu tenho que tirar essa lesão aqui. Aí é uma lesão às vezes enorme. Aí você não sabe, mas ela disse que pode ser câncer. Pode ser, realmente. Mas nesse caso a gente vai ter que fazer então uma biópsia, que é só retirar uma biópsia incisional, que é só retirada de uma parte dessa lesão para ver se sei que. Mas ela falou que eu ia tirar. Não, então, vamos lá, porque pode ser. Aí você tem que. Existe todo um cuidado para você nem queimar o profissional que estava lá até bem intencionado quando falou isso, e a realidade é que a maioria está bem intencionado quando chega falando isso, mas e aí você não quer queimar o profissional, mas você também não pode se deixar levar pelo que o paciente chegou querendo fazer, né? O paciente, não, eu cheguei querendo operar, eu vim para operar. A coisa não funciona assim. Então, em termos de experiências negativas desse relacionamento, assim, eu acho que a mais comum é disso, do paciente chegar
mal orientado com relação ao que é uma consulta com um cirurgião. Acho que os pacientes chegam bastante com essa queixa. Ah, não, eu passei no médico do posto e o médico do posto falou que eu tenho que operar. Aí um câncer de colo uterino é um pouco mais avançado, porque às vezes a gente não tem que operar. Não, você vai para radioterapia e quimioterapia. Ah, então está avançado, é grave, eu vou morrer porque eu não tem mais como operar, né? Não, não é que não tem mais como operar. A questão é que a gente sabe que os melhores resultados para esse estadiamento é com radioterapia e quimioterapia. E aí não opera depois? Não, não opera depois. Mas então vou viver com isso para sempre? Não, calma, não é? Então, porque não houve esse briefing antes e o profissional que encaminhou tem que entender que o paciente que tem câncer, ele tem sempre essa preocupação, você tinha perguntado dos mitos, né? Tem sempre esse mito de o que é melhor para mim é tirar isso logo. A coisa não funciona exatamente assim, e às vezes é difícil você conseguir fazer o paciente entender isso. Isso é uma coisa que exige um tato. Legal, muito interessante. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é particular da cirurgia oncológica, né? O que você acha que é diferente? Porque você fez cirurgia geral primeiro, depois a oncológica, né? Então, o que tem de diferente? Os pacientes são diferentes? Como que é? O paciente, o paciente oncológico é um paciente diferente, né? E assim, a gente fala o paciente oncológico de uma maneira grosseira, mas os pacientes de cada tipo de câncer, ele é um paciente diferente, assim, botando em grandes grupos. Eu até, às vezes, falo pro paciente, e o paciente acha que não, que ele acha que é muito comum a gente falar assim, ah, não, eu sei como é que é, porque eu tive um tio que teve câncer também, aí, o paciente está lá com câncer de estômago, eu tive um tio que teve também câncer, ele teve câncer de estômago, aí, não, acho que o dele foi de intestino. Aí você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Os prognósticos são diferentes, a cirurgia é diferente, as complicações são completamente diferentes, então, assim, a coisa não funciona assim. Então, o paciente, ele chega com uma cultura geral diferente do paciente de cirurgia geral, né? Não só isso, como os pacientes que têm câncer, tipos de câncer diferentes, eles têm preocupações diferentes. O paciente que tem, por exemplo, um câncer de partes moles de extremidades, o paciente tem um sarcoma na perna. A real preocupação do paciente é se ele vai perder a perna. Ele não está tão preocupado com se aquela lesão da perna dele vai dar metástase para o pulmão. Ele nem se preocupa. Aí você chega e fala, olha, calma, a gente tem que fazer antes uma tomografia do tórax, tal, não sei o quê, para saber. Aí, não, mas não dá para a gente tirar logo, porque senão pode ser que, de repente, a preocupação dele é se ele vai perder o membro, se aquela cirurgia vai ser mutilante ou não. O que não acontece num paciente, por exemplo, como eu falei, de um câncer gástrico, um câncer de estômago. Ele não está preocupado se ele vai perder ou não o estômago. Essa não é real, porque ele não vê o estômago, ele quer que tire o tumor. É claro que depois que você explicou tudo mais, ele vai falar, mas aí eu vou viver sem o estômago, mas isso é uma preocupação secundária, essa é a realidade. Agora, o paciente que tem um câncer na mão, um câncer no braço, ele está preocupado se ele vai perder o braço. Essa é a real preocupação dele. Ele não está nem cogitando a possibilidade de que ele pode morrer daquela doença. Ele está preocupado que aquela doença vai fazer ele perder um membro. O paciente do câncer de mama, por exemplo, ela tem duas preocupações na realidade. Uma é se ela vai perder a mama, e a outra, que é talvez com a mesma intensidade, é impressionante isso, se ela vai perder o cabelo. Essa é uma realidade. E a gente sabe, no final das contas, que, não, porque eu já vi, e isso tem muito a ver com o contato que a gente tem fora dos mitos que a gente vê por aí, de filme, novela, né? A gente tem sempre, ou então, quanto tempo eu vou ter de vida? Isso é uma real preocupação do paciente. Aí eu tenho que sempre explicar, né? Olha, essa questão de tempo de vida é uma média, né? Isso não serve para o paciente. Eu sempre brinco fazendo conta, eu falo assim, olha, isso é uma média. Um paciente morreu com 1 mês, outro paciente morreu com 11 meses. Aí alguém pegou, somou, dividiu por 2, deu 6 meses de média. Quem sobreviveu 6 meses? Ninguém. Então, não serve para nada, não se agarra nisso. É claro que a conta não é assim, senão os estatísticos vão começar a me matar aqui. Mas
a coisa é mais ou menos por aí. A média serve para você comparar tratamentos, para saber se você muda o tipo de tratamento, a recomendação de tratamento. É para isso que serve média. Mas as pessoas não entendem isso. Elas querem saber qual é a média de sobrevida de uma determinada doença. E aí você explicar, isso não importa para você, assim, se 90% das pessoas sobrevivem a esse tipo de câncer, é porque você é 100%, você é 100% de você, entendeu? Então, ou você vive ou você não vive. Então, esse tipo de preocupação é um paciente que é diferente. O paciente com câncer, o câncer é uma doença sistêmica, né? Cada vez mais a gente entende que o câncer é uma doença sistêmica, mesmo para doenças localizadas. Então, é um paciente que às vezes está mais desnutrido, né? Você tem que entender que o paciente tem um metabolismo diferente daquilo. Então, você tem que estar preparado para fazer um pré-operatório voltado para isso, um pós-operatório voltado para isso também, né? Hoje a gente tem vários estudos nesse sentido, várias novidades sendo usadas nesse sentido, de modalidade com imunomoduladores. Então, tem gente que faz 5 dias de imunomodulador antes, para o paciente tomar antes de operar, porque isso tem estudos provando que dá menos complicações pós-operatórias, né? Essa preocupação não existe tanto no paciente que não tem um quadro oncológico. Então, essas preocupações são diferentes no paciente que tem uma doença benigna de um paciente que tem câncer. Isso é real. Sem falar na questão do estigma social, que é completamente diferente e que, assim, não parece, no início, eu acho que talvez antes de eu trabalhar com isso, eu achava que era um discurso muito filosófico, mas é impressionante como não é, como isso tem impacto real e direto em como o paciente vai evoluir. Isso é impressionante. Nossa, muito, muito legal. E para terminar, vou dar aquela espremidinha, né? Quais que são os maiores desafios de atuar na área? Você acha? E especialmente se você puder falar um pouquinho também da atuação do particular versus no sistema único, né? Não sei. Então, os desafios maiores assim da gente trabalhar na área, pelo menos que eu consigo ver, assim, a gente tem ainda o impacto, a questão do impacto social é muito, muito difícil, assim, a gente trabalhar essa cabeça das pessoas de entender não só na questão do tratamento, como também da questão da prevenção, né? E por que isso é tão importante? Não só para que a pessoa não desenvolva um câncer lá na frente, como também entender que não existe cota para câncer, né? Você não tem um câncer e cumpriu a sua cota, é isso aí, segue vida que segue. Então é impressionante como as pessoas ficam tão desesperadas em resolver aquele problema específico e perdem a noção de que ele mesmo, o próprio paciente, ele ainda é um ser humano como todos os outros. Então, não é incomum você estar tratando uma paciente que tem, por exemplo, um câncer do colo uterino e você continua fazendo acompanhamento dessa paciente. Quando você vê quantos anos você tem, tenho 48 anos. Tá ótimo. E mamografia, a senhora tem acompanhado, tal, não sei o quê. Não tenho feito não. Não, nunca fiz. Eu não sei. O pessoal deixa de cuidar das outras áreas para focar só naquele tratamento. É óbvio que tem que ter uma atenção especial ao que está acontecendo naquele momento, mas não pode perder o foco com outras coisas. O paciente de 60 anos que está lá cuidando de qualquer que seja e nunca fez uma colonoscopia na vida, entendeu? Porque nunca se preocupou. Então, nunca fez, se for uma mulher, nunca fez uma colonoscopia, nunca fez a mamografia, parou de fazer o exame, o Papa Nicolau, preventivo do câncer de colo, simplesmente parou durante esse tempo todo. Isso é uma dificuldade, assim, grande. Outra coisa que eu acho que a gente tem que entender, o paciente, quando as cirurgias são mais complexas e tudo mais, a gente tem que entender que o paciente, quanto maior a cirurgia que é feita no paciente, maior também são o índice de complicações disso. Então, em termos de carreira, você tem que estar preparado para
para dar um suporte para o paciente que pode vir a complicar. Então, a gente vê muito, por conta dessa correria do dia a dia e tudo mais, muitos profissionais trabalham operando pacientes em vários hospitais diferentes, às vezes em cantos diferentes, tem cidades menores, que o médico opera numa cidade, opera em outra cidade, tudo mais, mas no paciente oncológico de cirurgias grandes, a possibilidade de complicações ela é sempre real e vai acontecer com todo mundo, você operando muito bem, sempre o paciente pode complicar, não existe como zerar essa possibilidade. E aí a pergunta é se você consegue dar o suporte para aquele paciente caso você tenha um resultado adverso. A gente fala, mas nunca deu problema. Mas não é porque deu certo até agora que está certo. Nem tudo que dá certo está certo, entendeu? Então, esse suporte que às vezes é mais difícil por conta disso, né? Então, em termos de carreira, isso é uma coisa que a gente tem que estar preocupado em se policiar, nem sempre por conta da correria, talvez até por conta... e aí a gente entra na questão também financeira do quanto, principalmente planos de saúde, que normalmente tem um ticket médio mais baixo, acaba... o médico acaba tendo que, para tentar suprir isso, tem que ficar operando muitos doentes, tendo doentes em muitos hospitais diferentes, em hospitais às vezes distantes, nem sempre é com uma equipe, às vezes o profissional consegue operar com alguém num hospital tal, no dia seguinte aquele cara que trabalha com ele está ocupado ajudando outra equipe, e ele consegue um outro que está ajudando outra equipe, e vai fazendo assim, e daqui a pouco ele tem uma coisa meio que guarda-chuva para tudo quanto é lado, e se tiver uma complicação, se tiver alguma coisa, o suporte não está bem sedimentado. Então, acho que assim, eu sou sempre muito a favor de formação de equipe, de você estar trabalhando com profissionais que conseguem estar dando esse suporte junto com você, tá falando, tá seguindo na mesma direção que você, tá falando a mesma língua, não precisam pensar igual, pensar igual não é também a solução, mas a gente tem que estar preocupado acho que com esse tipo de, de situação, né? Assim, o paciente sempre pode complicar, né? E é importante o paciente estar ciente disso. Isso é uma coisa que atrapalha muito a relação médico-paciente se você não deixar isso claro pro paciente. A depender uma coisa que é muito difícil também, paciente que é particular, por exemplo, não tem um plano de saúde, quimioterapia, os valores de quimioterapia são coisas impagáveis, essa é a realidade, assim, o paciente tem que o paciente não tem que ter uma condição financeira simplesmente boa, tem que ser uma coisa completamente fora da média para, se ele não tiver um plano de saúde, ele conseguir bancar o tratamento de quimioterapia. O gasto maior, acho que talvez dos planos, do próprio SUS e de qualquer rede que oferece esse tipo de tratamento, com as drogas de quimioterapia, que cada vez tem avançado mais, e isso é ótimo, a gente tem cada vez mais linhas de quimioterapia, e isso faz o paciente viver mais, então o paciente com câncer tem vivido mais, isso é uma realidade, o que faz com que o gasto com ele também seja cada vez maior e mais longo, né? Então, isso é realidade para a rede particular, isso é realidade para o SUS, né? No SUS, eu acho que a maior trava do SUS para os grandes centros que oferecem tratamento oncológico, eu acho que é principalmente o volume, né? O volume de pacientes é muito alto, né? E isso é uma coisa difícil de gerir. A gente bate muito em quem está lá em cima no SUS administrando, bate muito nisso, mas a realidade é que é muito difícil de gerir também, né? Eu não estou querendo defender, não é defender ninguém, né? Longe disso, eu sou um grande crítico de várias coisas administrativas assim, mas a gente acho que tem que dar a César o que é de César. Assim, não é fácil gerir esse tipo de coisa, é um volume de dinheiro muito alto para um volume de gasto muito alto com esses doentes, né?
hospitais que às vezes demoram a você começar uma quimioterapia. Então, você entender isso no sistema, às vezes faz com que você tenha que mudar a sua conduta, né? É incomum num hospital onde você tem dificuldade de começar a quimioterapia, não adianta você chegar para o paciente e falar assim, então vamos fazer uma quimioterapia antes para controlar um pouquinho melhor a sua doença, para depois a gente ter um resultado melhor, operar depois, e aí a gente ter um resultado melhor disso. Tá bom, mas quando que ele vai começar a quimioterapia? Não, só tem vaga para daqui a 4 meses. Cara, não tem condição de você pensar em começar com quimioterapia. Aí você começa a ter que mexer nas recomendações ali das condutas médicas. Então, isso é uma dificuldade real. Não, qual é o melhor exame para estadiar esse doente? Uma ressonância. Quando tem vaga para ressonância? Para daqui a 3 meses. Não vai fazer ressonância. Você vai fazer o que tiver ali na mão. Então, o SUS tem essas dificuldades, né? Na rede particular, isso é menos, principalmente rede particular de ticket médio mais alto, mas você tem que saber jogar com esse tipo. Isso é uma dificuldade da especialidade, né? Você tentar fazer a medicina de excelência, só que com recursos limitados. Então, você vai saindo dos grandes centros, isso vai sendo cada vez tendo mais peso essa dificuldade. Então, você tem que estar preparado para saber jogar com as recomendações do que é o ideal e do que você pode fazer. Então, isso é uma grande dificuldade que eu acho que o profissional às vezes passa, né? E o paciente principalmente passa. Eu até costumava brincar com os pacientes no INCA, quando fazia a residência, eles falavam, mas não tem que operar logo, não tem que começar logo, não tem que fazer logo, isso não é prioridade, ele não tem que... ele não tem uma prioridade nisso. Eu falo, a vantagem de você estar no INCA é que você está num centro de excelência, que você tem um arcabouço de uma gama de profissionais e de suporte muito boa, muito completa. Agora, a desvantagem de você, por exemplo, estar no INCA, de você ser um paciente do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é que todo paciente tem câncer. Então, aquela prioridade que você teria num lugar onde não é um centro de excelência em câncer, você não tem lá, porque todo mundo tem câncer. Então, quando todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade. Então, isso é uma coisa que às vezes é difícil também dos pacientes entenderem. É uma coisa que, por enquanto, não tem muito como a gente correr, a gente fugir muito disso. Mas acho que os profissionais só têm que tomar um pouco de cuidado para também não usar as dificuldades do sistema como desculpa e bengala para todo tipo de dificuldade, né? Isso é uma coisa que eu brigava muito, ainda brigo bastante. A gente vê muitos profissionais ainda usando, não, mas isso é culpa do sistema. A realidade é que o sistema ele não existe, né? O sistema somos nós somos o sistema. A gente que está lá, se você é o profissional que está inserido nesse sistema, você faz parte do sistema. Então não dá para botar uma culpa, não, o sistema. Não, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um sistema de regulação que chama de CISREG. E os pacientes, quando são encaminhados para qualquer especialidade, normalmente são mandados por esse sistema, o CISREG. Só que, e aí, durante muito tempo, eu vejo as pessoas falando muito, o CISREG é muito ruim, porque as pessoas morrem na fila do CISREG, morrem na fila do CISREG, morrem na fila do CISREG. Mas a realidade é que, por exemplo, para o INCA, que é oncologia, o pessoal fala, o meu pai está na fila do CISREG há 8 meses e não consegue vaga para o INCA, lá não consegue vaga para o INCA, não consegue. Aí eu falo, nem vai conseguir, na verdade, porque o INCA foi tirado do CISREG, eu acho que, se eu não me engano, desde 2015. Ele está no SIR, que é Sistema Estadual de Regulação. Então, se o cara do posto de saúde, que é quem faz a regulação, não souber disso, e a verdade é que não sabe, e 90% das pessoas com quem eu converso, médicos, profissionais da área de saúde, com quem eu converso, 90% não sabe dessa informação, que está lá no site do INCA, por exemplo, vão encaminhar errado. E o paciente vai ficar lá na fila do CISREG para sempre, porque não vai abrir vaga no CISREG para oncologia. Só tem vaga pelo Sistema Estadual de Regulação. E as pessoas não sabem disso. E aí fica falando, não, a culpa é do CISREG. Eu só fui me dar conta disso, eu, por exemplo, só fui durante a residência, quando eu comecei a ver pacientes chegando para câncer de mama, por exemplo,
com um cadastro na regulação de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Eu falei, como é que esse paciente conseguiu chegar aqui 3 semanas atrás? Aí eu fui no pessoal que recebe as regulações dentro do hospital. Eu falei, vem cá, quanto tempo está levando se eu botar alguém no CISREG agora? Ela foi lá, puxou, se eu botar alguém no CIR, na regulação agora. Ela olhou lá, puxou, na época isso, né? Mas olhou e falou, 24 dias. Ou seja, a consulta de primeira vez, se eu botasse hoje, estava marcada para 24 dias só para frente. E tinha pessoas falando que estavam esperando há 10 meses. Eu falava, gente, como é que pode isso? Aí, por acaso, a minha esposa trabalha trabalhava em clínica da família, né, enfermeira de clínica da família, e aí justamente falava, não, realmente, no CISREG, a pessoa está no CISREG há um tempão, então não sei o quê. Falava, mas as pessoas sabem que tem que colocar pelo CIR? Aí ela foi descobrir que algumas pessoas sabiam, outras não sabiam, outras, e a coisa ficava meio que jogada, e vai ficar para sempre. E assim, enquanto a gente... E por que isso acontecia? Não é... Existe um erro de que não foi, talvez, colocado para a grande massa essa informação? Existe, esse erro existe, e isso é verdade. Mas a gente não pode se agarrar nisso. O problema é quando o profissional se agarra na deficiência do sistema. E aí ele se agarra no fato de que, não, ninguém me ensinou, a culpa não é minha. Não, a culpa é sua sim, porque ninguém te ensinou. Mas se você entrar, por exemplo, no site do INCA, está escrito lá, em letras garrafais, inclusive, está lá, como se matricular no INCA. E aí você vai lá lendo e está lá, SER, Sistema Estadual de Regulação. E está lá escrito para quem quiser entrar e ler, e de graça. Então, se a pessoa buscar um pouquinho a mais e entender que, pô, eu tenho uma dificuldade, como é que eu faço para resolver essa dificuldade? Ao invés de falar, eu tenho uma dificuldade, pô, que pena, isso é muito ruim. Então, se a gente usar menos de bengala as dificuldades e tentar resolver as dificuldades, pode ser que em algum momento você esbarre numa coisa que você não consiga resolver. E tá tudo bem, mas você tentou resolver? Não, às vezes os pacientes falam, não, eu sei que, não, eu não fui porque no posto não tem médico. Não, mas você foi no posto? Não, mas eu sei que não tem médico, você foi no posto? Não, mas todo mundo fala que não tem. Vai no posto. Primeiro vai lá, vê se não tem médico. Se não tiver, tá ok. Então, tudo bem, mas você foi no posto. Ou de repente, pode ser que não tenha médico, realmente você tem razão, mas eles talvez saibam qual é o posto que tem e para onde eles estão encaminhando o paciente. Então, vai lá, procura saber, tenta resolver o problema e não fica assim, não, vou tentar aqui a galega. Eu acho que falta, às vezes, um pouco isso. Isso atrapalha um sistema que já tem as suas dificuldades por si só, por ser um sistema que tem muita gente, que tem muitos problemas para resolver, e isso eu acho que é um fator a mais complicador que não precisava ser, entendeu? Rafael, muito obrigada. Assim, eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que está vendo aprendeu muito. Então, eu só quero te agradecer de novo por ter aceitado o convite. Não sei se você quer falar alguma coisa, um pensamento final. Fica à vontade agora. Nada, não, só também agradecer aí a oportunidade de estar aí batendo esse papo com vocês. Fiquei lisonjeado aí com o convite seu, né? Procurou aí também, indicado aí pelo Plínio. Foi ótimo trabalhar com ele. Excelente profissional. Agradecer pela oportunidade de estar falando essas coisas aí, que eu acho que falei bastante, né? Mas que eu acho que sempre a gente está sempre aí tentando ajudar na medida do possível. O que eu costumo dizer é justamente isso. A gente que tem informação de alguma coisa, eu acho que a gente tem também uma responsabilidade moral e um dever de estar passando essas informações para frente, né? Acho que isso é fundamental, né? Eu costumo usar essa frase é minha, Martin Luther King, de que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Se você, hoje em dia, cada vez mais as redes sociais estão aí, cada vez mais médicos falando sobre temas diversos nas redes sociais, eu acho isso excelente. Eu acho que tem grandes profissionais que ainda tem uma trava com relação a isso. Eu não me dou bem com rede social, tal, isso aqui, você não precisa se dar bem, mas você sabe alguma coisa, bota você não tem a ideia do impacto que você pode causar quando você está passando uma informação para frente. Às vezes a informação ajuda muito mais do que o bisturi. Isso é uma coisa que eu também costumo dizer para as pessoas.